A saúde financeira de sua fazenda, de seu agronegócio do camarão, depende da saúde do camarão. Independente se você é o produtor, mas se o camarão não está tendo resultado de sua saúde, ele vai prejudicar o seu fornecedor de ração, fornecedor de pós-larva, fornecedor de probiótico, fornecedor de todos os insumos de biotecnologia, consultor, análise de água, toda a cadeia produtiva que pode ser comprometida com a saúde do camarão. E assim, o nosso objetivo nesse Café com Camarão de hoje é discutir como que a gente pode diminuir os prejuízos de uma maneira geral. Não é somente para o produtor que está na beira do viveiro. Tá? Como que a gente pode diminuir o prejuízo com as fazendas de camarão. Então, bom dia a todos os produtores de camarão aí do Brasil, bom dia aos fornecedores de insumos, empreendedores, consultores, profissionais, a todo o pessoal do camarão. E vamos aqui no nosso cafezinho com camarão. Bom dia, Edmilson, tudo jóia por aí? Tudo bem em Russas? O que é que você tem para falar? E aqui nós estamos nesse nosso bate-papo dessa semana para discutir as soluções que a gente pode diminuir, que a gente possa fazer para diminuir os prejuízos com as doenças na criação de camarão. As doenças são uma coisa contínua, elas não aparecem e somem, não. Elas continuamente estão ali rondando as fazendas. E, para quem não me conhece, sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Nós passamos a semana anterior tratando mais especificamente desse tema, na Semana da Saúde do Camarão. Ontem eu encaminhei para todos os colegas o plano que pretendemos criar para o acompanhamento da saúde do seu camarão, do seu agronegócio que depende do camarão, de todo o pessoal do camarão, né, do camarão, que sustenta toda a nossa cadeia produtiva. Né. E ontem eu comecei a abertura dessa turma. E hoje eu estou aqui mais para discutir algumas dúvidas, algumas objeções, né, algumas coisas que de repente não ficaram bem claras naquele plano. Mas para quem não teve a oportunidade de ver lá o plano, está lá se não recebeu lá no grupo o descritivo, a explicação de como é que é o plano de acompanhamento em todos os estados, em todas as cidades, com todos os profissionais ligados ao camarão. Né? Tem um link de entrada no grupo. Eu vou tratar algumas dúvidas aqui com os colegas. Né? A questão crucial que nós temos aqui no Brasil é retomar um trabalho contínuo que deve e precisa ser feito para acompanhamento da saúde do camarão. Toda a nossa cadeia produtiva acaba ficando fragilizada quando a gente não tem esse acompanhamento. A gente não sabe nem o que está acontecendo dentro da água. E aí a gente fica trabalhando no achismo. Alguns colegas falam que é uma coisa, outros falam que é outra coisa, mas ninguém está acompanhando o camarão, analisando o camarão, entrando dentro do camarão, vendo as alterações, as lesões que estão acontecendo nos órgãos do camarão. O que está acontecendo patologicamente com o camarão? Para que a gente possa suportar toda essa cadeia de informação, de conhecimento, de estrutura, de aprendizado com o processo de doença e de saúde. Então, depois a gente pode culpar a associação, porque não fez nada. Não existe associação de produtores, não existe governo, não existe político, não existe um Deus que me ajude a cuidar desse problema. Né? Enquanto a gente está ofertando para vocês uma oportunidade da gente retomar esse trabalho. Nós estamos com esse trabalho parado há um tempo, né? E a gente precisa retomar essas atividades em virtude de todos esses riscos que a nossa atividade acaba ficando fragilizada com essa informação sobre a saúde. Né? Então a gente tem que tomar uma ação, e essa ação vai depender de cada um de vocês. Não vai depender só de mim. Né? Eu fiz alguns meses, né, na estrutura do trabalho,
Mas, por exemplo, aí você pode achar, pô, o professor pediu lá no grupo, né, quando a gente bota no link, tem lá em torno de R$ 67 mensais, né, se a gente for colocar à vista, preço de à vista, né, no ano. O que é isso, R$ 67 mensais, né? O que o professor vai fazer? O funcionamento de um trabalho como esse depende de despesas com recurso humano, para manter a estrutura com manutenção, com limpeza, com energia funcionando, com segurança, com tudo. Para tudo a gente tem as despesas para funcionar. Só estruturar a máquina não funciona. A gente precisa de recurso financeiro para a coisa funcionar, né? Então essa é a primeira razão para explicar para vocês por que existe um recurso que cada um deve pagar. E quanto maior a quantidade de pessoas, maior a possibilidade de a gente fazer mais coisas com esse recurso, ajudar mais pessoas. Então, porque é um trabalho de cada um, né? A doença ela vai entrar em algum canto, ela vai estourar em algum canto e nós não sabemos. Eu lembro que na primeira oportunidade que tivemos de estudar as doenças de camarão no Brasil, em setembro de 2001, eu estava com a minha cabeça meia atordoado com a finalização da tese que tinha que defender. No mês seguinte chegou um colega e eu tive que fazer aquela emergência de atendimento com um colega lá da Parnaíba para compreender o que estava acontecendo, que ninguém nem sabia. Até o nome depois recebeu o NIM, né? Por uma questão idiopática, né? Os peões falavam, né? Ninguém nem sabe o que está acontecendo. E a gente não tinha condição de dar aquele atendimento de emergência naquele momento. Estudamos o caso, mas precisava de mais recurso de conhecimento para que a gente pudesse caracterizar um novo vírus, identificar, compreender a patologia dele e começar a traçar uma estratégia de convivência com aquela realidade. Mas o que é que nós fizemos? O que é que o setor fez, né? Preferiu colocar para debaixo do tapete, né? Em 2002 a coisa estava aumentando, chegando no Ceará, já na fronteira com o Rio Grande do Norte. Em 2003 a gente tinha um grande evento na Bahia e a gente preferiu colocar essa questão para debaixo do tapete, pensando que o vírus ia ficar calado. E aí complicou mais porque em 2003 nós tivemos o agravamento da questão do comércio internacional para o Brasil, com a ação antidumping. Tivemos outras complicações até de cheia, né? E a doença estava fortificada. E aí nós tivemos o primeiro baque. E aí a gente viu o desemprego grande, né, dos profissionais. Por isso que eu falo, né, às vezes os profissionais, os fornecedores de produtos, de insumos, eles pensam que o problema é só lá para o produtor, o microprodutor, o Zé, o João, o Francisco, que está lá na fazenda. Não. O problema é para todo mundo. E todo mundo deve ter uma responsabilidade de buscar a solução para esse problema. É para você que está me escutando, é para você que eu vou mandar esse vídeo depois. Você tem uma responsabilidade. A responsabilidade não está só na minha mão. Como um professor da atividade acadêmica que pesquisa a doença de camarão há muito tempo, que tem que buscar recursos para estruturar um laboratório, para produzir conhecimento, para formar recurso humano, não. Não está só comigo, né? É um problema da cadeia produtiva. É um problema que a gente deve atacar de frente. Nós não devemos colocar isso para debaixo do tapete. Não podemos. Não é por uma questão financeira, não é por uma questão de, sei lá, deve ter alguma razão, né? O tempo. O meu tempo é de 24 horas, eu fico correndo para um lado para o outro, tentando ver como eu posso ajudar vocês, o que eu posso fazer. E aí você está lá numa cidade, no interior, de repente, meu camarão está morrendo, o que eu posso fazer? Mas por isso que eu estou criando um grupo, para facilitar até a logística de apoio a vocês, ao setor, porque eu não consigo fazer esse trabalho de emergência como bombeiro. Eu preciso criar um grupo e ter uma logística de apoio, né? Eu preciso do apoio do laboratório que, enquanto eu estiver
trabalhando, fazendo algumas outras ações junto com vocês. Existe alguém dentro do laboratório trabalhando aquele camarão, preparando aquela amostra, buscando me passar o material para eu poder analisar e saber o que está acontecendo no camarão. Existe toda uma logística que eu estou tentando, né, talvez por uma questão pessoal, né, com os colegas do laboratório que estão buscando me apoiar, tentando reconstruir, colocar isso em funcionamento novamente. Mas sozinho eu não consigo. Sem recurso para o dia a dia, né? A gente conseguiu um recurso para estruturar, está estruturando fisicamente uma base de apoio próxima aos produtores, em uma unidade produtiva, para sentir 24 horas ali o problema, para transmitir o conhecimento via remota para todo canto. Nós estamos nessa batalha burocrática e a coisa está andando. E já estamos buscando colocar em funcionamento, porque os colegas pediram, estavam tendo problema, mas sozinho eu não consigo, né? A gente está lá, ó. Se você entrar lá no grupo, né, na Escola de Camarão, no YouTube, ou a gente mandou no grupo, aí tem lá a explicação de como é que a gente está estruturando esse plano de acompanhamento sanitário. E lá tem um link para você entrar na plataforma que vai cuidar da questão financeira, questão organizacional, como é que vai ser feito. Mas você precisa criar essa consciência e muitas vezes essa consciência leva um tempo, mas a questão do camarão, ninguém sabe o tempo dele, né? E hoje o nosso objetivo aqui nesse Café com Camarão é trazer você para essa realidade, para você compreender que às vezes alguma coisa está aqui na sua mente, né? Os porquês, as razões que você está criando, as objeções que você está criando para não participar em conjunto com essa ação. Não é para uma questão financeira, né? Qualquer real pesa. Talvez R$ 67 por mês, né? Será que eu vou ter resultado com isso aí? O que eu posso contribuir com isso e cuidar? O que acontece se eu cuidar e esse recurso for lá para uma fazenda do Piauí? A minha entrou no Ceará pelo Piauí. Não, mas é uns caras lá do Rio Grande do Norte que vão receber mais atenção. A Mancha Branca entrou no Ceará pelo Rio Grande do Norte. Não, mas é lá da Pernambuco, Paraíba. Ela chegou no Rio Grande do Norte pela Pernambuco, pela Paraíba. Então, é o conjunto de produtores que precisam ser acompanhados. Não é por alguma razão ambiental, mas a gente precisa saber que razão ambiental é essa, quem está interferindo na saúde do camarão e quem que pode colaborar com essa razão ambiental, com essa razão nutricional, com essa razão genética. A gente precisa ver o que é que o camarão está sentindo, qual é o nível de risco que nós estamos tendo, por quê? Porque é uma coisa que está passando aí pela sua cabeça, né? É o porquê financeiro, é o porquê emocional. Será que isso vai funcionar comigo? Vai funcionar porque o camarão é um só. Só que ele pode, em algumas regiões, estar com algum problema de saúde que possa vir a interferir na sua saúde, na saúde da sua fazenda, na saúde financeira da sua fazenda, dos seus clientes que compram a ração, dos seus clientes que compram pós-larva, do seu cliente que presta consultoria, e de repente você está sozinho aí, sem condições de encontrar uma solução. A Mancha Branca chegou, lá em dezembro de 2004. Eu não tinha muitas. Eu tinha condição mais de fazer diagnóstico, que é uma realidade diferente que nós temos hoje, tá? Durante a Mancha Branca a gente já estava melhor do que no início da minha. E até hoje os colegas lá de Santa Catarina sofrem com 20 anos. Dezembro, dia 23 de dezembro de 2004, eu estava fechando o diagnóstico. E a gente está com quase 20 anos. O quanto de impacto que teve naquelas cidades, naquelas famílias, naqueles profissionais que estavam atuando ali com o camarão, naquele estado. Então, ela não escolhe se é micro. Eu falo mais no micro e pequeno, porque
são 80% da cassinicultura brasileira. Mas ela não vai escolher se é grande, se é extra grande, se é médio, se está no Ceará, se está na Bahia, se está no Maranhão, se está no Rio Grande do Norte. Não vai escolher se você sabe mais do camarão. A gente tinha, no começo da década dos anos 2000, muitos profissionais construindo fazendas com alta qualificação, mas a doença chegou e colocou aquele conhecimento à prova, num paredão, e não tinha solução. A gente precisa trazer essas informações para que vocês possam criar uma consciência do que é que a gente precisa construir para o futuro, porque não é simples. Eu sozinho eu não consigo. Eu posso até conseguir, porque eu sou teimoso, sou resiliente e cheguei aqui com muito esforço, né? Mas é um ritmo diferente, né? É um ritmo diferente se a gente juntar um grupo, juntar uma comunidade, discutir a cada momento o que é que está acontecendo, o que é que a gente pode fazer, o que é que cada um pode fazer. E hoje nós temos tecnologia para isso. E essas tecnologias vão estar disponíveis na Escola de Camarão. Nós vamos estar também analisando os camarões. Mas é preciso a participação de cada um de vocês. E não é só o produtor. Às vezes o cidadão está lá fazendo a consultoria, né? Eu vi nessa semana alguns preocupados porque ganham dinheiro, e está certo, né? Com análise presuntiva, com consultoria, mas eu não vou atrapalhar o serviço desse pessoal. Eu vou ajudar esse pessoal a fazer um serviço melhor, porque eles vão conseguir ter uma condição melhor de análise do camarão. Aquele produtor que está ali isolado, ou aquele produtor que está sendo acompanhado tecnicamente, nós vamos conseguir apoiar e verificar o que está acontecendo com o camarão. E a partir do camarão a gente pode construir soluções, né? Aquele fornecedor de ração que de repente não, seus clientes não estão tendo algum resultado e modificam para outros clientes. Aquela larvicultura que faz um esforço grande para fornecer uma pós-larva aí para vocês e de repente por alguma razão, né, que se a gente consegue em conjunto caracterizar melhor o problema, ela consegue trabalhar melhor a solução e fornecer melhor, né, uma solução através das pós-larvas para os seus clientes. Então é um trabalho para todos, é para ajudar todo mundo, mas a gente precisa compreender essas razões aí e tirar esses bloqueios da nossa cabeça. E aí você chamar os seus colegas que estão na sua cidade, para que a gente possa em conjunto fazer esse movimento. Ontem eu não pude ir para o movimento lá em Limoeiro, aqui no Ceará. E aí a gente faz um movimento grande para tentar barrar a importação, e que a importação a gente pode estar trazendo as doenças, mas que tipo de trabalho a gente está fazendo para barrar as doenças, acompanhar as doenças, buscar as soluções para as doenças? O que você está fazendo? Eu estou tentando lhe ajudar, lhe acompanhar, lhe orientar, como se estivesse guiando você. Até o nome do produto eu botei um guia, né? Um guia da produção saudável, como um GPS, tentando guiar você, orientar você, para a gente possa em conjunto, né? Eu falo muito do conjunto porque é o máximo de pessoa possível, né? Eu tentei, do ponto de vista financeiro, encontrar o menor valor possível. A gente não tem esses apoios em cada estado, né? A gente tinha até um apoio no Ceará, mas encerrou o projeto no mês passado. Não tem ainda, né? No futuro a gente pode trazer essas pessoas públicas aí para apoiar mais o nosso trabalho. Hoje a gente agradece muito, né? Tá passando aqui embaixo os apoiadores, cada um dá uma contribuição. O principal é o Ministério da Pesca, a gente está estruturando essa fisicamente, remotamente, mas a gente tem que botar isso para funcionar, essa máquina, né?
fizeram uma excelente contribuição para que você pudesse ser ajudado. Então eu batalhei quase que um ano lá ou mais com o pessoal lá de Brasília para conseguir um recurso, para poder lhe ajudar. E aí você fica parado, tentando esperar que o problema chegue para você culpar alguém. Eu tenho que culpar algum político, algum governo, alguma associação, alguém tem que levar a culpa porque o meu camarão está morrendo. Meu camarão não está crescendo. Meu camarão só come e não converte em biomassa. Eu não consigo vender bem o meu camarão. Eu tenho que culpar alguém, porque a culpa não está em mim. A culpa está em alguém. Alguém é culpado pelo meu resultado não ser bom. É mais fácil, né? E aí eu tenho que culpar alguém. Alguém é culpado por isso. Eu não sou culpado. E aí, quando às vezes a gente precisa trazer essa realidade, por ter acompanhado desde esse primeiro momento no Brasil, lá em 98, toda a bronca que dá, a perda de saúde do camarão, o prejuízo que causa, a gente fica muito preocupado, mas é como na situação do médico, né? O médico fica muito preocupado com o paciente dele. O médico estudou muito, o médico tem aquele conhecimento todo para ajudar a melhorar a condição de saúde do seu paciente, para que ele possa viver melhor. Mas não depende do médico. O paciente tem que ter a cabeça no lugar para saber que ele precisa fazer um diagnóstico, ele precisa fazer um tratamento, ele precisa melhorar, né? Como uma escada, né? A todo momento, a cada fase da vida, a gente vai melhorando. Mas depende de cada um. Não depende do médico, não depende do sistema de saúde, não depende do governo criar um sistema que for o melhor do mundo, depende da pessoa. É nessa mesma situação que nós estamos construindo hoje, né? A gente está nessa batalha para criar a primeira turma aí. A gente espera um dia ter o máximo de pessoas possíveis, e não só o produtor, né, como eu estou falando. Porque o produtor é o final da cadeia produtiva, do elo da cadeia produtiva, mas os fornecedores têm uma responsabilidade, né? Alguns já estão, de alguma forma, apoiando aqui, mas eles precisam participar ativamente, porque ninguém sabe o tamanho dos problemas, ninguém sabe a realidade. Quando a gente começar a analisar, pô, vamos fazer isso aqui, que a gente melhora isso aqui. Vamos fazer mais isso aqui, que a gente melhora isso aqui. Então a gente precisa começar a compreender. Às vezes a questão no litoral, na criação, está pior do que no interior, no sertão, mas o que a gente precisa fazer, né, do ponto de vista do camarão, para que a gente possa melhorar? Às vezes um grande está pior do que um pequeno, então, mas a gente precisa se movimentar, precisa fazer esse trabalho. E isso é um ponto frágil da nossa atividade. Desculpe se eu estou mais falando do que ouvindo, mas é porque hoje eu acordei um pouco inspirado aí, né? E preocupado, mas pela, pela energia que a gente tenta passar para vocês e às vezes não, não é bem assimilado, né? E talvez a culpa esteja na minha comunicação ou no ouvido de vocês, né? Existe uma falha de comunicação para, para talvez não ter muitos produtores não sofreram aí com com esses prejuízos, né, com a doença. Alguns estão tendo esses prejuízos agora, né? Esse ano passado. Algumas pessoas que sabem que esse prejuízo existe, às vezes ficam tentando colocar ali um tapete em cima do problema
para que o problema não apareça. Mas a gente precisa analisar o camarão. Analisar o camarão do Zé, do João, do Francisco, da Maria, em todas as cidades, em todas as condições. Saber o que é que cada um está passando e o que é que a gente pode fazer para melhorar. Às vezes é uma questão da água, às vezes é uma questão da ração, às vezes é uma questão de simbiose, às vezes é uma questão de pós-larva. Mas a gente tem que analisar o camarão. A gente precisa continuamente estar construindo as soluções a partir da visão do camarão. É o camarão que sustenta todo o nosso trabalho, toda a nossa atividade, todas as nossas famílias. E nós dependemos da saúde desse camarão. Mas dependemos hoje, amanhã e sempre. A gente precisa fazer esse trabalho contínuo para que a gente não fique fragilizado nesse gargalo aí. E às vezes a gente gasta muita energia com uma solução de um problema, mas a gente não sabe que tipo de problema está acontecendo dentro do camarão. Porque é a partir daí que nós vamos ter a melhor informação possível. É o camarão que vai dar a melhor informação. Qual é o tecido? Qual é a lesão? Quem são os agentes que estão agredindo a saúde do camarão? A gente precisa entrar dentro do camarão, conversar com ele, conversar com o camarão. Tem alguém nesse mundo, no Brasil, que possa se dispor a gastar seu tempo, sua energia, a conversar com o camarão e depois voltar a conversar com o setor para saber o que está acontecendo com o camarão. Essa é a minha missão no negócio, né? A escola, porque a gente tem que aprender com os problemas e construir as soluções e transferir as soluções para todo mundo. Mas a gente tem que fazer a primeira tarefa, analisar o camarão. Né? E às vezes você pode estar aí mesmo com essas objeções, né? Mas é, eu não estou falando do plano em si, porque o plano está lá. Você deve ter recebido, dá uma olhada. Mais de 100 pessoas já olharam o plano. Antes da live que tinha 117 pessoas. Porque eu fico acompanhando lá no YouTube, tá? E será que eles estão vendo, mas não estão enxergando? Então aí eu resolvi fazer esse café com camarão hoje para tentar. E isso é uma questão de tempo, né? Não é? Talvez hoje você não consiga enxergar, talvez amanhã, né? Talvez algum dia. E tá tudo bem, tá tranquilo aí com isso aí, tá tudo bem. Eu tô só trazendo essa realidade aí para vocês, porque é de minha responsabilidade também trazer essa realidade aí, mas tá tudo bem, tá? A gente cada um tem o seu tempo, tem a sua maturação, porque na minha cabeça eu gostaria que em cada cidade a gente tivesse um grupo máximo de pessoas possíveis participando desse tipo de trabalho, em cada cidade produtiva. Porque em cada cidade, as fazendas, as famílias, os profissionais dependem da saúde do camarão. Então hoje a gente tem uma quantidade grande de cidades, só aqui no Ceará a gente tem mais de 60, na Paraíba mais de 70. Então em cada estado desse aí tem um monte de cidade que, que o camarão está sustentando uma quantidade grande de famílias, né? E às vezes só olha para a despesca, para o preço da tabela do camarão. Mas para chegar naquele preço da tabela do camarão, a gente precisa ir compreendendo o que está acontecendo com o camarão. O professor Augusto falou, partindo do zero, quais etapas a serem implantadas para mitigar erros e buscar um melhor desempenho no cultivo? Primeiro, professor Augusto, é a gente olhar o camarão, né, como eu estou falando. E de repente, em algumas regiões, o olhar o camarão, eu posso, de repente, precisar do apoio do professor Augusto, do professor Luiz, que trabalham com a água. Depois a gente diz, ó,
O camarão está com um problema nessa região que provavelmente pode ser um balanço iônico, pode ser um desequilíbrio. A gente já sabe zootecnicamente, né, mais ou menos isso. Mas será que é só isso? Ou isso está resultando em um outro problema patológico? Uma bacteriose, uma virose, e isso está silenciosamente prejudicando a gente. A gente de repente está olhando só a água, só a questão iônica, e não está vendo o impacto secundário que isso pode estar sendo criado no camarão. E aí, com esse impacto secundário, às vezes a gente corrigindo com os profissionais que já trabalham com a água, né, professor Augusto, professor Luiz, lá da Federal Rural do Pernambuco, a gente possa trabalhar essa solução. E de repente a gente pode ter uma solução com a larvicultura. Algum colega da genética, algum colega do manejo pode somar para encontrar a melhor solução para aquele caso específico. E por isso que eu estou falando, né? A gente precisa ter o máximo de pessoas possíveis, a quantidade de cidades que hoje está aí as fazendas de camarão, para compreender quais são esses problemas. Analisar o camarão de cada região, saber o que está acontecendo, né? Como eu falei, né, exemplificando, a coisa pode estar na água, mas pode estar na genética, mas pode estar na nutrição, mas pode estar no, numa solução biotecnológica, né? Mas a gente precisa conversar com o camarão. Faz muito tempo que a gente não conversa com o camarão. Nós não sabemos o que é que ele está sentindo. E isso está deixando a gente fragilizado como cadeia produtiva. Isso nós podemos pagar um preço, né, alto. A ideia de construir esse plano é para que a gente possa retomar em conjunto, né, a gente vai ter uma estrutura física e remota que vai dar um suporte para retomar essa atividade, essa ação. E como é uma ação, né? É uma educação. Ela precisa de uma ação, precisa de um movimento, precisa de cada um fazendo a sua parte. Sozinho fica complicado, né? Eu acho que a gente tem colegas em cada. Por exemplo, o Edmilson, né? Um produtor muito importante lá em Russas. Será que em Russas não teria como formar um grupo e todo mundo participar e a gente discutir? Será que em Russas o problema é semelhante a Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, Parnaíba, no Piauí, Arapiraca, em Alagoas? Será que a gente, com a solução que um colega adotou em uma cidade, a gente não pode transferir, sob o ponto de vista do camarão, essa solução para outras cidades? E a gente vai ter esse momento, né, mensal ou quinzenal, dependendo do momento ali que a gente estiver fazendo o trabalho, para discutir isso em conjunto, em um local fechado, né? Às vezes os colegas tinham medo até dos compradores, dos atravessadores, que poderiam estar sabendo se alguém estava morrendo o camarão para terminar de matar o camarão. Não, a gente vai estar em uma sala fechada. Isso não impede que a informação saia, né, por alguma pessoa nessa sala, mas a gente vai estar numa sala fechada, vai ter uma plataforma para fazer isso aí, para a gente discutir a partir da visão do camarão. Então, a todo momento a gente vai estar fazendo esse trabalho de analisar o camarão, analisar as condições que o camarão se encontra, e às vezes a gente sabe que tem mês que ele está ruim de saúde, tem mês que ele está melhor de saúde, mas o que, é que a gente pode fazer em cada momento, em cada região? Que tipo de solução a gente pode adotar para diminuir o prejuízo que as doenças podem causar na criação de camarão, em todo o agronegócio do camarão? E às vezes a gente foca ali só no preço, que é um parâmetro importante para a lucratividade do nosso negócio. A gente tem que vender bem o camarão, tem que vender melhor o camarão, mas existem outros pontos que nós podemos atuar. Então, o nosso objetivo, e durante essa semana, nós vamos estar trabalhando isso, né? Buscando montar essa primeira turma. Nós vamos começar do zero. Existem algumas dificuldades no meio do caminho, mas a gente vai superar essas dificuldades. Nós estamos saindo do zero para construir esse trabalho, que é um trabalho inovador. Realmente, a gente tem
cada um tem o seu individualismo mesmo, né, Edmilson? A gente sabe, isso é uma realidade cada um só pensa em si. E quando a gente fala na saúde do camarão, o pensar em si é muito complicado, porque na questão da venda, a gente até vende o nosso camarão. A gente pode ter esse individualismo, né? Mas na questão da saúde, é todo mundo, tá? Ele não vai escolher onde que ele vai entrar, onde que ele vai prejudicar, em qual condição. Cada um tem o seu sistema de produção, cada um tem o seu projeto, cada um tem a sua realidade, mas no final todo mundo sofre. Ah, talvez a gente tenha esquecido da Covid. Adiantou o individualismo de cada um? Todo mundo ficou exposto àquele vírus, todo mundo ficou exposto àquela doença. Ela não escolhia se era rico, se era pobre, se era de um país pobre, se era de um país rico, se não escolhia região, não escolhia momento, ela atingia qualquer um. As doenças, os agentes, né, que causam a doença, eles não escolhem. E às vezes a gente pensa que o individualismo vai ajudar nesse momento, mas não ajuda, tá? Eu trouxe esses relatos aí do início da MIM, do início da mancha branca, do início de outras doenças que a gente pode falar, né? Nós já estamos no histórico do acompanhamento da saúde do camarão, desde 98 até agora, no melhor momento, com a melhor condição estrutural, né, de apoiar todo mundo, de apoiar cada um. Através desse sistema remoto aqui, a gente pode construir um conhecimento e transferir esse conhecimento da melhor forma possível. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu tive que ter muitas aulas para chegar aqui nesse momento aqui com vocês. Não só analisar lá o camarão no microscópio, mas tentar discutir com cada um de vocês. Eu não sou dono da verdade, eu vou só trazer a realidade do camarão para que a gente possa discutir esse assunto e encontrar as melhores soluções, tá? E em termos de, se a gente for fazer uma análise comparativa com o mundo, talvez esse trabalho não tenha um similar no mundo aí, no mundo do camarão, fora do Brasil. Nós estamos construindo esse trabalho, mais pela minha missão, né? Esse é o meu propósito aí, mas a gente precisa atingir as pessoas, né? São as pessoas que participam desse trabalho, são as pessoas que têm o camarão, né? Precisa atingir o camarão, precisa atingir as pessoas que dependem do camarão profissionalmente, seja ele produtor ou fornecedor, ou que tipo outro de profissional for. E a nossa missão é essa. E isso é o nosso propósito, é isso que a gente está buscando construir. Está tudo bem aí com cada um, com o seu individualismo, com a cabeça de cada um. Nós repetimos mais uma vez a necessidade de você ir lá, analisar no YouTube, né? Passar para os seus colegas aí que estão na sua cidade, como é que você pode, cada um na sua cidade, fazer esse trabalho em conjunto conosco. Está lá o link para entrar no grupo. É uma plataforma da Hotmart que você vai ter que cadastrar suas informações, cadastrar sua forma de pagamento. Eu falei a questão à vista, mas lá tem uma questão a prazo. Você pode parcelar no cartão, fazer isso lá com a plataforma, né? Nós vamos utilizar a plataforma que é de um outro colega lá, né? Estou vendo aqui um colega falando, né? A água entraram, né? Cláudio, entraram, eu acho que entraram lá no grupo, né? Então, o pessoal está entrando lá. A gente tem, eu espero em uma semana mais ou menos organizar o grupo. Tem que ter um tempo para organizar. Né? Tem lá a explicação sobre a parte teórica, a parte do acompanhamento, a parte do camarão, que cada um, como é que nós vamos trabalhar isso. Essa primeira semana para a gente montar o grupo. Eu preciso estar trabalhando com vocês para que a gente possa montar lá o grupo com as pessoas que vão fazer o trabalho, né? A pessoa mais importante é o produtor de camarão, mas
o fornecedor é de grande importância também, né? Então, a gente vai ter o pessoal de água, de ração, de pós-larva, de probiótico, de ácido orgânico, de todo mundo, para que a gente possa se reunir, que é uma das tarefas principais para fazer os encontros aí via remota, para a gente discutir o que é que a gente viu presencialmente com o camarão. Então, ao longo dessa semana, nós vamos estar trabalhando essa formação do grupo. E hoje o Café com Camarão teve esse objetivo, da gente trazer essa realidade. Desculpe se foram algumas palavras um pouco mais pesadas para que você pudesse aterrissar no problema, compreender melhor o problema, compreender o tamanho da pedra que está no meio do nosso caminho. Tá? E tudo bem se você tem, cada um tem seu tempo, né? Tudo bem se não conseguiu aterrissar, mas eu gostaria que cada um de vocês conhece uns colegas, conhece os colegas das cidades, ou que você presta serviço, conversa com eles, explica, né? Nós vamos disponibilizar esse vídeo também, vamos fazer outro, para tentar mexer um pouquinho com a cabeça do pessoal, saber que isso é responsabilidade de cada um, não é responsabilidade do político, do governo, da universidade, de quem for, do fornecedor de pós-lava, é uma responsabilidade sua, do seu negócio. O que é que você precisa fazer com o seu negócio para que você diminua o prejuízo e aumente a lucratividade do seu negócio, independente de quem você é. Tá? Estou abrindo a porta da escola para que todo mundo entre. A porta está aberta para todo mundo. A gente precisa de recursos porque a escola precisa se manter. O funcionamento depende de recurso humano, depende de manutenção, depende de segurança, depende de limpeza, depende de energia, depende de tanta coisa para funcionar essa escola, né? Não tem como eu tirar do meu bolso e bancar isso tudo, né? Não tem, a gente estrutura com recurso público, mas tem que colocar para funcionar com recurso privado, né? Então, às vezes, posso até ser não bem compreendido com relação a isso, mas é o funcionamento de qualquer coisa, né? A gente tem que pagar um monte de boleto. Então, essa semana a minha missão é essa, explicar a vocês como que isso pode ser feito, né? Às vezes, tratar agora, tem as associações, as cooperativas, né, para aglutinar os produtores na busca da solução, mas eu também participo da associação aqui no Ceará, é a maior associação estadual, sou diretor técnico. Ontem a associação estava no trabalho, o presidente, os diretores da região oeste, da região leste, no trabalho lá de Limoeiro para barrar a importação, enquanto eu estava no trabalho técnico aqui de montar os grupos. E aí a gente vai tentar aglutinar, mas como a Edmilson falou, né, tem o individualismo, cada um tem a sua cabeça. Então, às vezes a gente viu a aglutinação mais quando o problema tá quase que sem jeito, né? A doença instalada, ou um país invadindo o mercado fornecedor de camarão, né, como o Equador. Então, às vezes as pessoas esperam que o problema estoure para poder resolver e aí sair mais caro, né? É melhor a gente trabalhar com a prevenção. Isso é mais barato, isso é menos desgastante de tempo, de energia e financeiro. A gente fazer esse trabalho preventivo do que fazer o trabalho curativo. E o trabalho com a saúde é um trabalho contínuo. Nós vamos aprender, nós estamos saindo do zero nesse momento, nessa outra ação. Desde tudo que eu fiz até agora é para subsidiar esse novo momento da Escola de Camarão, né? Todo o trabalho do PSF, que vai ser a base dessa ação, me passou muita experiência para o trabalho com o setor produtivo. Presencialmente eu aprendi bastante. E hoje nós vamos para essa ação remota, uma ação híbrida, né? Porque a gente vai estar trabalhando presencialmente com o camarão.
mas com as pessoas muitas vezes vai ser via remota, até pela limitação de espaço e de tempo. Não tenho como estar em todo canto ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa só, tenho outras obrigações de estar na sala de aula, etc, etc, na universidade, né? Então, essa é a minha missão durante essa semana, é trazer vocês para essa realidade. Tá legal? Então, na nossa aula de hoje, do Café com Camarão, era esse o nosso objetivo. Tá? Conversar, trazer as razões para que você que é produtor, ou que é consultor, ou que é fornecedor, venha a fazer parte desse plano de acompanhamento da saúde, porque nós estamos fragilizados nesse tema, nós precisamos melhorar essa nossa forma de trabalhar esse ponto. E vocês sabem, né, quando a gente estava fragilizado aí na questão da comercialização do camarão, no preço do camarão, e sabe o impacto que tem. Mas o preço, a gente está ali com o produto para procurar o vendedor. Imagina a gente não ter o produto, que é a questão da saúde pode ocasionar aí para a sua atividade profissional. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Nós vamos pedir licença a vocês para fechar a nossa sala de aula hoje. A conversa foi um pouco mais árida, até para que você possa situar o tamanho do buraco que a gente pode estar entrando aí, tá? É para isso, tá bom? Então, muito obrigado pelo tempo de cada um hoje, de estar escutando. Para quem não escutou toda a mensagem, nós vamos disponibilizar no grupo e vamos partir para essa missão aí, tá? Cada um em sua cidade, trazendo para dentro do trabalho de acompanhamento para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível em cada um, em todas as cidades, com todos os estados, com todo mundo que trabalha com camarão, independente se é produtor ou não é produtor. É um trabalho para todos. A saúde do camarão interfere na saúde financeira de todos que estão dentro dessa cadeia produtiva. Às vezes eles pensam que é só o produtor de camarão, não. Fornecedor de ração, de insumos, de tudo. Legal? Então, muito obrigado a todos, um bom domingo e fique com Deus. Muito obrigado, eu vou pedir licença para fechar a sala de aula, tá bom? Obrigado.